Abrimos a antena do Observador ao Debate e neste dia em que fazemos a emissão de Portimão, convidamos 3 ilustres deputados eleitos pelo Círculo de Faro. Vão estar connosco a Cristóvão Norte, do PSD, Jamila Madeira, do Partido Socialista e Pedro Pinto, eleito pelo Chega. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à antena do Observador e vamos começar pelo tema que serve de chapéu a esta emissão, o turismo, o futuro do turismo. Cristóvão Norte, há margem para crescer? Já atingimos o ponto de saturação? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, permitam-me dizer que creio que a vossa iniciativa é muito interessante. Eu espero até que seja possível, num prazo curto, o Observador ser ouvido no Algarve, porque até, infelizmente, na nossa região temos um panorama desolador do ponto de vista da comunicação social e o Observador é, obviamente, um órgão de grande reconhecimento e grande qualidade. Nós, em relação ao turismo, nós temos um problema em relação ao turismo no Algarve. O turismo responde pela maioria do emprego e criação de riqueza na região, mas a região é uma região desequilibrada. É uma região que sofre muito com choques exógenos e isso conduz a convulsões económicas e sociais que põem a vida das pessoas em espera, muitas vezes sem perspectivas de futuro, corroendo expectativas e, desse ponto de vista, prejudicial para a previsibilidade e segurança que se deseja. E, portanto, sim, o turismo pode continuar a crescer no Algarve, sobretudo para mercados que acrescentem valor e possam possibilitar que haja melhores remunerações na região, mas não, o turismo não deve crescer sozinho e não deve ser a única alavanca de sucesso para a região. A região precisa, imprescindivelmente, de desenvolver instrumentos para reequilibrar o seu panorama económico e social e isso faz, sobretudo, assegurando uma diversificação da base produtiva de forma a garantir maior resiliência, mais certeza e segurança e um panorama económico e social mais equilibrado, que manifestamente hoje não é o caso. Jamila Madeira, também muito obrigada por estar connosco, mesmo que à distância. Quando se fala do turismo do Algarve, surge associada à ideia de que é preciso diversificar as atividades económicas da região. O Algarve não pode viver só de turismo. Reconhece esta necessidade? Bem, eu estou à distância, mas estou a escassos 2 quilómetros. O problema é que há muitos turistas a tentar chegar ao sítio onde vocês estão. Não fazia ideia que estava tão perto de nós, confesso. Eu quase que vou a pé, não consigo alargar aqui o carro, não é? Pois, exato. E, portanto, o problema é que a densidade de turistas compactou a circulação e, portanto, na prática, em termos de turismos, aquilo que nós podemos dizer é que, de facto, tem havido um incremento significativo, quer em volume, quer em receitas, quer em número de dormidas. Bem, número de dormidas, a dormida média tem-se mantido mais ou menos estável, mas, de qualquer forma, a crescer, o número decimal, em termos decimais tem crescido, mas tem havido um reforço desse turismo. E isso pode-se dizer com orgulho, porque diz-se que 2019 foi o ano turístico melhor de sempre e depois disso, 2023 já superou 2019 e todos nós sabemos que 2020 foi um ano de choque. Porquê? Porque foi um ano de contra natura em relação a todas aquelas que eram regiões turísticas, em todos aqueles que praticavam turismo, que foi ficarmos fechados sobre nós próprios, em nossas casas, impedindo todo o tipo de mobilidade, ou seja, o contrário do turismo. E por isso foi preciso apoiar essas atividades, impedir que elas parassem e garantir, que elas morressem e garantir que no momento em que fosse possível reabrir, elas estavam com o músculo e o tónus necessário para reabrir. E isso foi conseguido. E também foi conseguido encontrar uma dinâmica importante, que é uma dinâmica da percepção de que nós temos que continuar a investir em áreas que nos deem outro músculo para além do músculo turístico. O músculo turístico é, digamos, o nosso umbigo, portanto, o nosso coração de há muitos anos a esta parte. Mas isso não significa que nós não tenhamos outros músculos. Temos outros músculos, temos é que os desenvolver. E, portanto, aquilo que nós temos não é necessariamente reduzir a expressão turística
a expressão turística no Algarve. Aquilo que nós temos é que reforçar os outros setores, as outras áreas de atividade. E foi isso que fizemos com este... que temos neste momento em cima da mesa 300 milhões de euros que vieram da negociação feita pós-Covid no quadro do pacote do quadro financeiro plurianual, de propósito para o Algarve, para criar músculo, para diversificar a base económica da região. Esse é agora o grande desafio e é isso que, em parceria com os empresários, com a academia, a Universidade do Algarve muito em particular, com toda a sociedade civil, a CCDR e os municípios têm procurado promover, trabalhando na ascensão, no reforço deste músculo, porque de facto o turismo como uma expressão vulgar, é a nossa praia, é aquilo que, sem ser só a praia, é a nossa praia no sentido de expressão popular, mas o Algarve é muito diverso e permite que nós estejamos já a trabalhar muito bem em alguns elementos de quebra de sazonalidade. Mas aquilo que é preciso é que nós não fiquemos reféns de outros ciclos menos favoráveis ou de situações que não se esperam nem se desejam que se repitam, como foi a pandemia, que só tinha antecedentes de 100 anos anteriores, mas naturalmente podem sempre acontecer. E, portanto, Jamila Madeira, deixe-nos também ouvir Pedro Pinto. Eu julgo que fica claro, é preciso diversificar os setores económicos para lá do turismo. Vi ao Pedro Pinto do Chega a assinar com a cabeça, não concorda com a Jamila Madeira? Não, boa tarde a todos, boa tarde Cristóvão, boa tarde também à Jamila. Permita-me, antes de responder à sua pergunta, de saudar a Rádio Observador por estar aqui a fazer na Praia da Rocha, neste sítio tão emblemático e tão bonito, esta emissão. E permita-me que saúde também todos os algarvios e particularmente aqueles que deram uma grande vitória ao Chega no dia 10 de março de 2024. Portanto, é com responsabilidade acrescida que estamos aqui. Bom, eu tento a discordar sempre da Jamila por uma coisa muito simples, é que ela fala como se o Partido Socialista tivesse ligado alguma coisa ao Algarve e ao turismo no Algarve durante os últimos 8 anos. E aquilo que o Partido Socialista fez foi esquecer totalmente o Algarve. A nível do turismo, vamos lá ver, o turismo, e ninguém pode dizer que não, é a galinha dos ovos de ouro do Algarve. E quem disser o contrário está totalmente errado. Agora, se me disserem assim, há outras atividades que nós temos de promover no Algarve, também estamos de acordo. O caso, por exemplo, da agricultura é extremamente importante para o Algarve. Agora, nós não podemos andar aqui a buscar outras atividades quando depois não criamos condições para que essas atividades funcionem no Algarve. O caso, por exemplo, da agricultura, que necessita muito de água. E temos uma seca no Algarve que tem que ser resolvida. Temos que arranjar uma maneira em que a seca do Algarve não prejudique tanto a agricultura como prejudica hoje. A nível do turismo, o turismo é fundamental, é a base fundamental para o Algarve. Não pode ser só um turismo para alguns meses durante o ano. Ou seja, quer os empresários, quer todos nós, e aí tenho que concordar com a Jamila, quer a CCDR, quer os municípios, têm que fazer um esforço para que o turista possa estar no Algarve durante o ano inteiro. É esse esforço que tem que haver. Agora, reparem, o Algarve tem um clima fantástico, por acaso hoje não é bem esse dia, mas tem um clima fantástico. Ou seja, tem um clima fantástico durante todo o ano. Ou seja, por que não atrair turistas durante todo o ano? Agora, vivemos também um problema no Algarve. Um problema que tem a ver com a imigração, mas não só com a imigração. Existe já um aumento de criminalidade em algumas zonas do Algarve. Existem muitos problemas com os turistas, nesta altura, particularmente em Albufeira. É um município onde tem existido vários problemas, nós temos visto e assistido com muita preocupação. Inclusive o Presidente da Câmara já veio manifestar também essa preocupação, porque sente-se que há um turismo descontrolado. E depois sente-se também que não há forças de segurança para controlar esses turistas que cometem alguns excessos, particularmente durante a noite. Ou seja, o que é que isso prejudica? Prejudica que dá uma má imagem, particularmente aos outros países, do turismo no Algarve, e nós temos de ter muito isso em atenção. Nós não podemos dar uma má imagem daquilo que temos de bom, porque o Algarve tem bom turismo, tem boas praias, tem boas paisagens, tem tudo de bom. E nós estamos a dar uma má imagem lá para fora do que é o turismo no Algarve. E nós não podemos deixar isso. Um dos principais problemas que enfrenta a região é a seca. Ainda há pouco o Pedro Pinto falava sobre isto. Por onde passa a intervenção do Estado, também das autarquias para minorar o problema. Jamila Madeira, pergunto-lhe, os utilizadores porventura deveriam pagar mais pela fatura da água? Aquilo que o Partido Socialista fez quando estava no governo foi trabalhar um plano de combate. Bem, antes de mais queria-lhe dizer que eu acho que é importante que o Algarve tem 300 dias de sol por ano. E isso é importante. É importante porque está nas estatísticas. Da mesma forma que está nas estatísticas que o Algarve é a região, desde há 20 anos a esta parte, que tem feito o melhor trabalho
de acompanhamento das alterações climáticas, mas também de medidas de soluções, concretamente a barragem de Odiluca, onde, aliás, estamos bastante perto dela. Mas também é importante saber que a barragem de Odiluca, que foi construída nessa altura como a solução dos problemas do Algarve, desde que foi construída, não voltou, nunca fez os testes para abrir e nunca voltou a atingir a sua cota máxima. Ora, temos um problema. Não choveu. E esse problema, a não ser que façamos a dança da chuva, que eu acho que não é recomendável porque não se resolverá, aquilo que nós temos que fazer é ter bom senso e uma estratégia. E essa estratégia, que é o Plano de Eficiência Hídrica e de Resposta de Eficiência Hídrica para o Algarve, foi lançado em 2019 e tentado a ser implementado no quadro do PRR, com concursos já lançados ainda durante o governo do PS. Aquilo que o atual governo se apresentou a propor foi apenas a continuidade, e bem, desses projetos. Aquilo que o PS tinha dito era que se chovesse e se mudassem os parâmetros daqueles que são os indicadores das barragens atuais, seria possível diminuir os cortes e, portanto, limitar a redução dos níveis de consumo, nomeadamente também na agricultura. Agora, nós não podemos nunca esquecer que nós estamos numa região que será das primeiras a ser afetada pelas alterações climáticas e podemos colocá-la apenas como mais um efeito colateral dessas alterações climáticas ou colocá-la como barreira às alterações climáticas, precisamente assegurando que os efeitos de outras regiões não se acomodam no Algarve. Aquilo que nós queremos é que os comportamentos dos consumidores, os comportamentos dos empresários, os comportamentos dos agricultores deem resposta àquilo que se chama eficiência hídrica. E aquilo que nós já temos é, em termos de resposta à utilização das águas residuais para regas urbanas e para regas de golfo, o que permitiu já usos muito significativos em termos dessas águas. Sabemos que há um problema de salinidade, mas que também está a ser resolvido com alguma celeridade. Aquilo que também sabemos é que a resposta dos cidadãos no seu consumo para níveis acima do segundo escalão também deve ser alertado e eles devem ter um consumo responsável, sejam as empresas, sejam os consumidores familiares, e devemos também ao nível da agricultura que todo o uso de cada gota d'água seja para produzir de maneira eficiente e não em modo superveniente. E, portanto, muito bem. Jamila Madeira, deixe-nos também ouvir Cristóvão Norte e Pedro Pinto. Agora, fazer chover, nós não conseguimos. Não é? É um problema que tenho, não consigo fazer chover, a não ser que o São Pedro ajude. Cristóvão Norte, tem sido adequada a resposta a este problema? É evidente que não, repare. Mas não tem mais nenhuma proposta. Nos últimos 10 anos houve uma redução de precipitação na ordem dos 35%. E está assumido que essa circunstância é fruto das alterações climáticas e que é uma circunstância crónica que previsivelmente se vai agudizar. Ora, cumpria ao Governo não fazer chover, como é evidente, mas encontrar um conjunto de soluções que minorassem o problema e que garantissem que o portfólio de atividades económicas que têm lugar na região pudesse ser prosseguido. Isso exigia, por um lado, a redução significativa das perdas do ciclo urbano da água, a reutilização de águas residuais, o estudo de novas barragens, a ligação ao Pomarão, por aí fora. Eu creio, a desalinizadora, eu creio que do ponto de vista do diagnóstico e do ponto de vista das soluções, estão todos de acordo. Aqui ou ali pode haver alguma diferença, mas há um consenso generalizado de que o problema é urgente e que é absolutamente vital dar concretização ao que está previsto. Sucede que, não obstante no plano de eficiência hídrica estarem previstos 240 milhões de euros, só 5% desses 240 milhões de euros é que foram executados. O atual governo ampliou o programa, passou de 240 milhões de euros para 360 milhões de euros. Mas ampliar o programa por si só não resolve. O desafio é concretizar. E é isso que o Algarve precisa, a par de uma outra coisa que é absolutamente vital. Nós não temos recursos ilimitados.
E, portanto, a prazo, é absolutamente vital saber combinar as limitações hídricas futuras da região, depois desse conjunto de medidas serem aplicadas, com o portfólio de atividades económicas que nele têm lugar. No fim de contas, é estabelecer uma capacidade de carga para a região. Está a pensar, por exemplo, na agricultura? Estou a pensar em todas as dimensões da atividade económica e social, desde a agricultura ao turismo, ou quer que seja, de modo a compatibilizar esses fins, assegurar que as áreas de intervenção económica que têm vantagens comparativas e que têm um efeito reprodutivo maior são aquelas que são prosseguidas e, desse ponto de vista, maximizar a utilidade de um recurso que é exíguo na realização dos fins da região. Mas permita-me um último aspecto que eu devo assinalar e que é importante não deixar olvidar neste debate. É que na resolução do Partido Socialista, que veio a ser alterada porque houve alteração de circunstância, a resolução que o governo anterior tomou não estava no seu conteúdo genérico errada, era preciso haver limitações e assinalar a necessidade de fazer poupanças, já que outras medidas não tinham tomadas, mas havia uma coisa que estava tragicamente errada. Era que o governo anterior estabelecia aumentos tarifários a partir do segundo escalão. E isso, do nosso ponto de vista, é completamente inaceitável, porque esta circunstância não resultava do mau uso da água, resultava da inoperância do governo, e aplicar essa sanção às pessoas e à região não tinha qualquer fundamento nem gerava poupanças adicionais. Pedro Pinto, as famílias algarvias pagam água que depois não conseguem utilizar porque há milhares e milhares de hectómetros que são perdidos pelas redes de distribuição. O Governo deveria tomar uma atitude sobre o tema, já que as entidades gestoras e as autarquias não conseguem dar vazão a essa reabilitação? Eu creio que o Governo e os municípios devem tomar uma atitude em relação a isso. São 49% da água que é faturada, que é desperdiçada, e num sítio e numa região do país onde existe uma seca por vezes severa, isso é importante. Agora nós temos que perceber, e o Chega tem apresentado, está perfeitamente à vontade para falar nisso, porque nós temos apresentado muitas propostas no Parlamento Português em relação ao problema da seca no Algarve. Não podemos agora dizer que existe seca há 10 anos ou há 5, que são as alterações climáticas. Não. A seca no Algarve, se vocês forem ver notícias há 30 anos atrás, já se falava em seca no Algarve. Portanto, foi uma coisa que os sucessivos governos nunca precaveram. Portanto, nunca chegaram a um consenso de dizer assim, não, como é que nós vamos resolver o problema que vamos ter no futuro, que é o da seca no Algarve? Porque a seca existe há 30 anos. Não apareceu ontem, nem hoje, nem irá aparecer amanhã. Agora, isto é um projeto que tem que ser conjunto no nosso país. Nós temos água, por vezes em excesso, no norte do país e falta no sul. O que é que temos que fazer? Aquilo que os espanhóis fazem e que alguns países da União Europeia fazem, que é os transvasos de norte para sul. Isso é uma proposta que nós fizemos com a Autostrada da Água, foi uma proposta que já fizemos, um projeto de lei que fizemos na última legislatura, chumbado pelo Partido Socialista e chumbado pelo PSD. Tal como, por exemplo, eu ouvi, claro, bem chumbado, porque vocês não interessa é falar de seca, mas depois resolução para a seca, nada, zero, que é o que o PSD costuma fazer. Bem chumbado, saúde também, que o Cristóvão Norte falou na tomada de água do Pomarão. Olha, é um projeto do Chega, do ano passado, o projeto de resolução 321. Sabe como é que votou o seu partido? O seu partido absteve-se. Ou seja, o PSD, quando fala em resoluções para resolver o problema da seca, não estava nada. Cristóvão, não estava nada. Desculpa, não estava nada. Isso é o que o Cristóvão gosta de dizer. O Cristóvão gosta de dizer isso. Então porquê que não votaram a favor? Isso estava no plano de eficiência, isso é uma redundância. Não é redundância nenhuma. Era fácil ao PSD e ao PS. Eu não quero estar a defender o governo do Partido Socialista. Não. Era fácil ao PSD e ao PS votarem a favor, então porque votaram contra. Então se estava no plano do olha, vamos lá votar a favor. Pedro, mas isso é completamente irrelevante. É irrelevante, sabe porquê? Porque vocês nunca ligaram nenhuma ao Algarve. Vocês, quer o PS, quer o PSD, ligaram sempre zero ao Algarve. Falaram muito em seca. Agora é que falam muito em seca. Isso é tudo histórias. Há 30 anos que existe seca no Algarve. Há 30 anos que existe seca no Algarve. Agora os senhores continuam e não querem ver que a água tem que ser transportada, tem que ver os transvalos de água de norte para sul do país. Isso é que é... Diga, Jamila. Desde 1853. Há planos por causa da seca no Algarve desde 1853. Está a ver, eu pensei que era para as alterações climáticas. Está a ver, Jamila? A Jamila há pouco disse que era culpa das alterações climáticas, afinal em 1853 já havia. Não, mas acelerou, mas convém saber um bocadinho de história da região, porque isto não é só chegar cá, ser candidato e fazer de conta. Ser candidato e lutar pelo Algarve, que é aquilo que os senhores não fazem. Não, olha, eu tenho imensa pena, porque isso não é lutar pelo Algarve, isso é só fazer de conta. Jamila, quantos projetos teve sobre o Algarve na última legislatura? Zero.
eu não estou a ver como é que Vossa Excelência consegue apresentar projetos que são chumbados só porque têm título. E, portanto, é óbvio que podem ter muitos títulos. Sim, não, têm título. Não, eles têm título, não têm a substância. E, portanto, A Jamila leu. não serve para nada. Mas a Jamila não leu. Não leu nada. Então diga lá o que é que diz o projeto. Leio todos os projetos que são apresentados e que dizem respeito às minhas áreas de ação e ao Algarve. E, portanto, tenho muita pena se não costuma fazer o mesmo. Eu costumo. Eu faço. Aliás, como líder parlamentar, acompanhar. tenho mais do que a obrigação de fazer isso. Então tem muita leitura para fazer, espero que E tenho, felizmente, que o Chega trabalha bastante. Mas o que é certo é que não responde a nenhuma necessidade, porque sabe, uma autoestrada que atravessa Portugal de norte a sul até poderia ser muito boa, mas a questão é saber se isso é fazível, se é eficiente. Claro que é fazível, são os engenheiros que dizem isso. E onde é que vai buscar a água? Porque assim que o Chega apresentou essa medida, o que é que a solidariedade em determinados pontos geraram? Daqui não. Então nós não conseguimos. Daqui não. Eu não sei onde é que a Jamila ouviu isso. Não sei onde é que a Jamila ouviu isso, palavra não. Não ouviu. Basta ir à sua terra. Basta ir ao seu território, que por acaso qual é a minha terra, Jamila? Qual é a minha terra? Está a ver, eu não sou de Porto Alegre. A Jamila sabe tanta coisa, mas não sabe que... Não, eu não sou de Porto Alegre. Pedro Pinto, deixa-me só ouvir Cristóvão Norte. Deixa-me só ouvir Cristóvão Norte também sobre este tema, para encerrarmos. Não é uma questão de autoestrada, é uma questão de os recursos têm que ser aplicados, os recursos financeiros, onde há o recurso hídrico para dar resposta. Porque não vale a pena criar um projeto megalómano, que o problema está a acontecer. E, portanto, o projeto megalómano apenas serve o ego de alguém. Não sei quem é que criou o projeto. Não diga isso. Então não tem que ir buscar a água à barragem do Alqueva para trazer para o Algarve. Já ficou claro a vossa divergência. Jamila, é os espanhóis que vêm buscar a água a Portugal? Não. É isso que a Jamila pretende? Eu percebo que estão sempre vendidos aos espanhóis, que o PS está sempre vendido aos espanhóis. Eu percebo isso, mas pelo amor de Deus. Pedro Pinto, esse projeto também está no plano de eficiência. Fale com as pessoas, Jamila. Venha ao campo e fale com as pessoas. Não, pode-se dizer alguma coisa útil ou eu... Rapidamente, Pedro Pinto, Cristóvão Norte, força. Jamila Madeira, desculpa, já extravasámos o limite do nosso tempo. Cristóvão Norte, 30 segundos. Muito obrigado. Eu queria dizer duas coisas. O Pedro Pinto talvez não conheça isso em detalhe, mas é importante assinalar dois factos relevantes. O primeiro é que ao longo dos últimos 50 anos, do ponto de vista das estruturas, designadamente da água, esgotos, houve avanços inacreditáveis na região. Aliás, recordo, o grande problema da região, quando despertou para o turismo massificado no fim da década de 70, anos 80, era sobretudo as descargas de esgotos, o acesso à água e por aí fora. E, portanto, fizeram-se barragens, fizeram-se ligações, houve um acompanhamento dessa matéria e, felizmente, o problema resolveu-se. É verdade que nos últimos 15 anos... Não se continuamos com seca? Como é que se resolveu? Então o problema não se resolveu. Sim, é verdade que nos últimos 15 anos... Sr. Deputado, desculpe lá uma coisa, mas o Sr. Deputado consegue compreender coisas básicas, não consegue? Então, veja lá se é capaz de compreender isto. O Algarve é a região que tem crescido mais do ponto de vista turístico. Sim. O Algarve é a região que tem crescido mais no país do ponto de vista demográfico. Sim. A economia do Algarve é a que tem progredido mais ao longo dos últimos anos. Não isso significa do PSD. Isso significa que houve um aumento exponencial do consumo de água. E, obviamente, se houve um aumento exponencial do consumo de água e não houve fontes alternativas de água, obviamente que há uma porque eu estava a dizer que nos últimos 15 anos, de facto, não se fez nada a respeito da matéria. Eu próprio assinalei esse atraso, que é um atraso muito penalizador para a região. Agora, lá porque tem havido um atraso nos últimos 15 anos, não significa que não tenham sido dados passos infraestruturais ao longo dos últimos 50 anos no Algarve que permitiram à região registrar os crescimentos que obtiveram. Pedro Pinto, sobretudo Cristóvão Norte, Jamila Madeira, muito obrigado pela vossa presença neste Tira-Temas e percebemos, caros ouvintes, que o tempo foi curto para tudo aquilo que queriam dizer os nossos convidados, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para participarem neste debate.